Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Estamos de volta aqui para poder conversar, para poder falar da palavra de Deus. Se é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline e nesse canal a gente conversa sobre vários assuntos, mas o principal é a palavra de Deus, testemunhos e reflexões, tá bom? Se você já está aqui no canal comigo, muito obrigada pela sua companhia. Se você ainda vai chegar, seja muito bem-vindo. Hoje eu tava querendo, tava perguntando a Deus, né, sobre o que eu falaria aqui nesse vídeo, e eu gosto muito de falar daquilo que eu tô vivendo. E toda vez que eu falo sobre a palavra de Deus, eu gosto muito de ser responsável, de falar da palavra de Deus como a forma como Deus quer que eu fale, não a forma que eu quero falar. Porque tem momentos que a gente quer sempre falar aquilo que vai agradar o ouvido das pessoas, e nem sempre isso é o que Deus quer falar. Então, antes de falar, eu gosto sempre de perguntar a Deus aquilo que Ele quer falar com a gente, quer falar com você, quer falar comigo. E hoje aqui nesse vídeo, eu confesso que eu nem sei qual vai ser o título do vídeo, mas eu precisava vir aqui falar com vocês sobre isso, sobre questão de promessa e a relação da promessa com o tempo de Deus, que toda promessa tem o seu tempo para se cumprir. E associando essa questão de promessa, de tempo e essas coisas todas, não dá pra gente deixar de falar do tempo que a gente está vivendo hoje, né? Do século XXI, do ano de 2020, onde a gente está vivendo. E a verdade é que a gente, de uma maneira geral, para a gente ser humano, é muito difícil compreender o tempo de Deus, o agir de Deus, porque a gente está numa natureza humana e numa realidade humana. Então, automaticamente você vai começar a se basear naquilo que você está vendo, ou naquilo que você está sentindo, ou naquilo que você está vivendo. E as coisas de Deus são espirituais, as coisas de Deus são inalcançáveis, né? É por isso que Deus fala que você tem que viver no Espírito, você tem que andar no Espírito, porque quando você anda no Espírito e vive na fé, vive pela fé, você consegue ver as coisas espirituais, mas quando você não está nessa condição espiritual, você não consegue ver nada, né? Por exemplo, a gente está num período de crise econômica que já vinha se arrastando aí ao longo de anos, uma crise econômica. Aí veio essa pandemia e piorou as coisas. Então a gente está numa situação desfavorável. E daí muitas das vezes muitas pessoas podem se perguntar, meu Deus, mas será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer? E hoje eu vim fazer uma espécie de linha do tempo aqui com vocês, de algo que Deus fez na vida de uma pessoa bastante conhecida na Bíblia, que é Abraão. Tá aqui a minha Bíblia. Hoje sem capa, né? Mas tá aqui minha Bíblia. E eu tava meditando nessa história porque nada é melhor do que você ir para a palavra de Deus para você entender o agir de Deus. Porque o agir de Deus se manifesta conforme ele bota aqui na palavra dele. E eu tava lendo aqui porque, como eu trouxe no último vídeo, não sei se vocês viram, se vocês ainda não viram, eu vou deixar ele aqui nos cards, ele vai passar aqui nos cards e eu vou também colocar ele aqui na descrição. A gente vive muito de pegar a parte boa, ou a parte onde Deus já deu vitória à pessoa. Por exemplo, assim, no caso de Jó. Jó ficou leproso, mas às vezes a gente só quer pegar a parte onde Deus exalta Jó e muda o estado dele. A gente esquece que ele passou um processo até chegar até ali. Ele passou um processo de luto, ele passou um processo de perda, ele passou um processo de rejeição até da própria esposa, que falou para ele amaldiçoar o Deus dele morrer. Então nada disso a gente quer falar, porque quem é que quer sofrer, né, gente? Ninguém quer sofrer, né? Se for te perguntar se você quer passar por um período de sofrimento, não, a gente não quer passar. A gente não quer perder, a gente não quer chorar, ninguém quer nada disso. A gente quer que a nossa vida seja mil maravilhas e a gente quer viver de vento em popa o tempo todo. Só que eu tenho um compromisso de falar a verdade, né? Então, aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus ele faz uma promessa a Abraão. Deus fala com Abraão que ele seria uma grande nação, que ele seria pai de multidões, né? Aqui no capítulo 12, quando ele namorava com a família dele, quando ele ainda habitava ali na terra dos pais dele, Deus já havia ali feito uma promessa na vida dele. E de repente é assim na sua vida também, de repente na sua mocidade, na sua juventude, Deus te fez uma promessa, Deus falou algo com você
assim como ele fez na vida de Abraão. E no momento que você recebe aquela promessa, né, aquela alegria, porque Deus ele tá te anunciando algo que vai acontecer com você. Até então Abraão não sabia de nada, né? Não tinha expectativa nenhuma, só que a promessa, quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, aquela promessa ela te gera uma expectativa. Você começa a ter expectativa em cima daquela promessa, né? Só que é como eu acabei de falar, a gente quer medir o tempo de Deus com o nosso tempo. O tempo de Deus não é ligado ao nosso tempo. Como a própria palavra fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Onde que pra gente um dia vai ser como 1000 anos, né? A gente não consegue nem ter noção do que é isso. Então no capítulo 12, Deus